retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, meu nome é Daiko, eu sou monge Zen do budismo japonês, da escola que chama Soto Zen. Então isso que a gente fez agora chama refúgio ou abrigo nas três joias, os três tesouros budistas, que é Buda, Dharma e Sangha. Buda é tanto o Buda histórico, que foi um príncipe que viveu lá na Índia 2.600 anos atrás e largou sua vida de castelo para virar um monge e praticar meditação, até acessar isso que a gente chama da iluminação, que é a essência da vida, a compreensão total da existência. Então Buda é tanto esse personagem histórico como a capacidade da mente humana de ter esse despertar, esse desabrochar da consciência, esse despertar espiritual, de acordar. Buda quer dizer aquele, aquela que acordou. Depois tem o Dharma, que são os ensinamentos de Buda, e a gente vai chamar o Dharma a lei verdadeira, quer dizer, são as leis que regem essa vida, as leis que regem o universo. Tem algumas características básicas, por exemplo, a impermanência, nada fixo, nada permanente, tudo está mexendo, tudo está mudando o tempo todo, tudo está sujeito à mudança. Esse é um dos selos, das características principais do Dharma de Buda, dos ensinamentos de Buda. Depois ele vai falar que não existe um eu separado, que tudo que existe é uma rede de relações que ele chama de interdependência. Tudo está interligado e interconectado o tempo inteiro. Para que uma coisa exista é preciso que haja causas e condições que estão entrelaçadas a outras coisas. Nada existe de forma autônoma por si só. Tudo existe em relação íntima a todo o resto. E eu também, e você também. Então perceber isso é o despertar espiritual. Você perceber que o eu pequeno faz parte, na verdade, de um eu maior, de um grande eu, de uma grande vida. E depois tem a Sangha, que é o terceiro tesouro budista, que são os praticantes. São as pessoas que praticam os ensinamentos de Buda, que vão praticar meditação, que vão praticar compaixão, sabedoria e maneiras de desenvolver esse olhar, de despertar essa mente para sair de uma vida autocentrada para uma vida de compaixão e liberdade. Então hoje eu vou falar com vocês de um assunto que eu acho que todo mundo gosta também, que é o cinema. Eu não conheço ninguém que não goste de assistir um filme, não conheço ninguém que não tenha um filme que já tenha assistido 3, 4 vezes. Todo mundo gosta de cinema. Eu gosto tanto que eu até fiz faculdade de cinema, embora eu seja monge budista há 15 anos, eu me formei, estudei a 7ª arte. Vocês sabem quais que são as 7 artes? Porque a gente fala que o cinema é a 7ª. Pois é, tem 7 grandes artes, e que o cinema, por ser a mais moderna, mais recente, a mais tecnológica, foi inserida depois e por isso é chamada de a 7ª, como se fosse a última. Então nós temos as 7 artes, que são literatura, escultura, música, pintura, dança, arquitetura e o cinema. Essas são as 7 artes. E assistir filme, o processo de assistir um filme é muito parecido com o processo meditativo, é muito parecido com o Zen. Então muitas pessoas às vezes me perguntam o que o budismo tem a ver com o cinema e como que eu, que sou formado nas duas áreas, consigo conciliar e comparar as duas coisas. E eu falo, é muito semelhante. Primeiro, quando a gente vai assistir um filme, é muito parecido com a meditação. Precisa de uma postura adequada, uma postura que geralmente é sentada, uma postura onde eu posso estar presente, que eu não vou adormecer, que eu não estou pulando para lá e para cá, que eu estou sentado, presente. Para quê? Para assistir, para testemunhar um espetáculo, para conhecer e aprender alguma coisa. Então é uma postura onde eu vou deixar a minha mente aberta, onde eu vou buscar uma postura mental de disponibilidade e atenção. Então é exatamente isso que a gente pratica na meditação. Primeiro ter uma postura sentada, onde eu vou deixar a minha mente com uma atitude aberta. Para quê? Para eu assistir a mim mesmo, para eu conhecer a mim mesmo, para eu assistir esses filmes da minha mente. E do que é feito um filme, gente? Um filme é feito de inúmeras coisas diferentes. O filme não é só como uma escultura ou um quadro, que é uma peça só. O filme é uma obra industrial feita por várias pessoas diferentes, que tem vários olhares diferentes, com várias técnicas separadas, que vão fazer um único todo, que é o filme, que é a obra do filme. Então a gente tem o cenário, tem o figurinista, tem o iluminador, tem o câmera, tem os atores, tem o roteiro. O roteiro é muito importante. O roteiro é o texto
que vai dar direcionamento para a narrativa, que vai contar aquela história. E cada uma dessas coisas, a iluminação, a edição, o microfone, cada uma dessas coisas tem um técnico específico, tem um profissional que estudou especificamente para fazer aquela função. Então são várias pessoas juntas, várias coisas separadas que vão fazer um único todo, que é o filme. Então isso também é parecido com o ensinamento de Buda, né? Que a vida é feita por inúmeras coisas, que tudo está em inter-relação, que nada existe por si só. E para que o filme se manifeste, todos os seres são necessários e são igualmente importantes. E quando eu paro para olhar minha mente, eu vou perceber exatamente um filme. Existem inúmeras imagens que vêm à tona, existem inúmeras sensações, personagens, falas, diálogos, situações dramáticas, episódios que acontecem, que se manifestam para mim, na minha mente, para eu assistir. E que se eu estiver sentado em atenção, numa postura adequada, com a mente aberta e disponível, eu sou capaz de curtir essa história toda. Então, quando a gente fala de meditar, a gente fala de assistir, de estudar a si mesmo. Esse assistir que tem os dois sentidos. Pode ser tanto de assistir, de observar, de testemunhar, mas assistir de dar assistência também. Então, a gente vai dar assistência para esse eu verdadeiro, para esse eu maior, para essa minha essência, para que essa minha essência me dê assistência e dê assistência à minha vida. Então é um assistir que vai nos dois sentidos, de olhar em profundidade, de observar, de conhecer, mas também de servir, de atuar. Então a gente fala que para que a iluminação se manifeste são dois aspectos, como as duas asas de um pássaro. Um é a sabedoria, que é a capacidade de ver com clareza, e outra é a compaixão, que é a capacidade de atuar com assertividade, mas sem raiva. Compaixão porque eu percebo que nós vivemos uma única vida, que nós somos um único corpo. É como se eu fizesse um corte aqui na mão direita e a mão esquerda vem imediatamente cuidar desse corte, porque eu estou cuidando do bem do corpo único. Então esse é o despertar espiritual, é perceber que nós todos fazemos uma única vida e que eu não estou separado de você, que nós compartilhamos essa existência. E quando a gente começa a adentrar a nossa essência, perceber esse eu maior, uma coisa muito mágica acontece, que é a experiência mística por excelência, quando a gente esquece de si mesmo e vivencia, experimenta esse eu maior. Até tem aquele filósofo Nietzsche, que ele falava uma coisa bonita, ele falava, quando você olha demais para o abismo, chega um momento que o abismo olha para você. Quando você olha demais a sua essência, chega um momento que a sua essência te vê. E é esse o grande despertar espiritual, é você perceber que a vida está viva e que cada gesto, cada pensamento que a gente faz, cada palavra que a gente emite está mexendo nessa grande vida, que está nos vendo, nos sentindo o tempo inteiro neste ser universal, ilimitado, livre de quaisquer amarras, de quaisquer conceitos, que transcende os nossos próprios conceitos, opiniões, sentimentos e sensações. Então a gente treina esse olhar para dentro, esse abrir do olho da mente que fala, né? Quando a gente fala de olho é uma coisa que também está presente em todas as tradições espirituais, né? Até alguns vão representar uma pirâmide com o olho em cima, aí no Egito vai ter aquele olho de Horus, que é o olho que tudo vê. Na Grécia tem o olho grego, que é aquele olho azul que as pessoas colocam nas paredes para trazer proteção. E no budismo a gente também fala de olho, tem um ser que encarna a compaixão, chamado de Kannon Bodhisattva, que às vezes é representado como uma imagem cheia de olhos pelo corpo inteiro. Então o que esse olho quer dizer? Em sânscrito vai chamar de vidya. Vidya é a visão, é a capacidade de ver, mas não só visual dos olhos, mas capacidade de ver, de compreender a realidade com clareza. Então tem também aquela marca de câmera que chama Canon, que também era de um praticante budista japonês, que usou o nome desse ser iluminado, da compaixão, que a gente chama de Canon, para dar o nome à câmera. Porque o que quer dizer esse Canon? Kan quer dizer ótica, quer dizer observar, olho. E on quer dizer os sons do mundo. Então não é porque a pessoa iluminada ouve os sons, mas ela vê os sons.
é capaz de ver os lamentos do mundo, ver as dores do mundo e atuar com assertividade, com clareza. Então essa é a marca lá, Canon da câmera, que vem desse ser iluminado do budismo, que chama Canon Bodhisattva. Aquela que vê os sons do mundo, que tem esse olhar aberto, esse olhar desperto, que não é só o olho visual, mas é o olhar no sentido de compreender a realidade com clareza, de compreender a si mesmo, de compreender a própria vida, de compreender esse processo de nascimento, doença, velhice e morte. Isso é ter os olhos abertos, os olhos espirituais abertos. Não é nada muito místico que eu vou ver luzes brilhantes, cores que outras pessoas não veem, vou ver seres escondidos, seres mágicos, não é isso. Mas eu vou ser capaz de ver a minha vida com clareza, de perceber o milagre da existência nas coisas simples. Buda falava, você quer ver mágica? Mágica é as unhas e os cabelos crescendo, e a gente corta eles e eles continuam a crescer. Isso é mágica, isso é o olhar iluminado, que não é uma coisa separada da vida cotidiana, da vida comum, mas que percebe que a vida comum é o sagrado manifesto. Mas como a gente vive essa vida comum é que faz a diferença, porque existem inúmeras maneiras de passar pelos nossos dias, de construir esse roteiro que vai ser o filme da minha vida, o filme da sua vida. Será que você sabe escolher? Será que você sabe que direção você quer ir e o que fazer para chegar lá? A gente fala que o nosso meio de vida é que vai dar essa direção, vai criar esse roteiro. Aquilo que a gente faz, fala e pensa todos os dias. Os nossos pensamentos, nossas ações, as nossas atitudes, como a gente organiza o nosso tempo, é que vai determinar se o filme vai ser uma comédia, um drama, uma tragédia. Algumas coisas não estão nas nossas mãos, mas muitas estão. E será que a gente é capaz de escolher que falas o nosso personagem vai emitir? Ou eu sou só uma marionete manipulada pelas causas e condições sem nem saber quem é que mexe as cordinhas. Então a nossa prática de assistir a nós mesmos, de trazer luz, clareza e olhar para nós mesmos, vai fazer eu conhecer como esse eu mesmo funciona. Para quê? Para eu fazer escolhas conscientes, para eu direcionar essa vida para uma direção que eu queira. E o que a gente quer é o bem a todos os seres, não fazer o mal, fazer o bem sempre. Esse é o princípio do budismo. Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar. Pessoal, vou convidar vocês a enviarem perguntas, questões, sugestões e dúvidas que eu vou estar lendo e respondendo aqui para vocês todos os dias. Então vocês podem ir lá no meu Instagram, que é @mongedaiko, meu perfil, monge com G e Daiko é D-A-I-K-O. Vai estar aparecendo aqui para vocês, então podem ir lá me seguir e enviar suas perguntas. E também segue e envia suas perguntas no perfil da TV Astral, que é Astral TV Oficial. Então vocês podem ir lá no Instagram e enviar suas questões, dúvidas, sugestões, e a gente vai estar lendo e respondendo e interagindo com vocês aqui todos os dias. Então hoje eu tenho a pergunta do Renan de São Paulo. Ele pergunta qual que é a importância, qual o papel de um professor, de um mestre, de um guru espiritual na nossa prática. Bom, eu acho que a importância de um professor é essencial para nos auxiliar nesse processo da meditação, do autoconhecimento, sejam práticas religiosas ou não religiosas, mas a mente humana não é brincadeira, a mente é uma coisa muito séria. Buda falava, ela deve ser mais temida do que assaltantes, vingadores
e cobras venenosas. Então a mente é uma coisa danadinha, né? A mente pode nos ludibriar ou nos libertar, pode fazer um bem enorme, como pode destruir a nossa própria vida, nosso próprio ser, nosso próprio coração. Então nesse processo de olhar e conhecer a própria mente, de desabrochar da mente e de desenvolver as próprias percepções e as próprias capacidades sensoriais, eu acho que é imprescindível, é essencial fazer isso de forma guiada, de forma auxiliada e instruída por um professor que foi devidamente formado a fazer isso, porque a chance da gente ficar parado ou enganado em estágios intermediários é muito grande. A gente diz que a prática espiritual é mais ou menos como subir uma montanha, sabe? No começo é muito bonito, muito agradável, tem flores, tem crianças brincando, às vezes tem até um bosque, um lago lá na montanha. Mas conforme a gente começa a subir mais, vai ficando difícil, vai ficando mais íngreme, o ar vai ficando rarefeito e a gente começa a se cansar. E pode ser que tenha um caminho cheio de espinhos, caminhos com penhascos e caminhos com paisagens maravilhosas. E se a gente não conhece bem essa montanha, pode ser que a gente se perca, que a gente caia, que a gente até morra. Então, o guia, o professor espiritual é alguém que já subiu e desceu essa montanha várias vezes e que é capaz de ensinar, de instruir. Olha, por ali é perigoso, por ali tem um tigre, tem uma onça, mas se você for por esse lado, tem a visão do pôr do sol maravilhosa. Então, a nossa prática de subir a montanha é instruída, é guiada por pessoas que conhecem esse caminho, para que a gente não se perca, porque é uma montanha feroz, grande, perigosa, do nosso próprio ser, da nossa própria mente. Não é qualquer coisa, não é brincadeira. Tem pessoas que fazem curso de instrução de meditação, na verdade, não estão instruindo meditação, estão instruindo relaxamento, mas não estão habilitadas a orientar pessoas nesse processo de desvelar as camadas da mente humana. Então, acho que o professor tem um papel essencial, nem sempre é uma relação romântica, idealizada e fácil com os professores, ainda mais no caminho espiritual. O papel do professor muitas vezes é nos incomodar, é nos provocar, é apertar nossos botões de raiva, de irritação, para que a gente possa conhecer os nossos limites e ver onde trabalhar. E para isso, se tiver muito confortável, muito fácil, a gente enrola um pouco. Então é bom que haja desafios, que haja provocações, para que as nossas arestas apareçam e nesse atrito a gente possa ir se polindo e se arredondando. Então isso nem sempre é fácil, não acontece da noite para o dia, demoram anos de relacionamento entre um professor e um aluno, até que reconheça que ambos reconheçam que o ensinamento tenha sido bem transmitido. Então, se você quer adentrar práticas, quaisquer que sejam, não só espirituais e meditativas, mas qualquer coisa que a gente quer fazer na vida com excelência, com profundidade, com propriedade, é preciso ter pessoas instruídas que nos instruam. Pessoal, então vou passar para vocês as orientações básicas para meditar, para a gente entrar na postura de zazen, de sentar em concentração, em autopercepção, em consciência. Então primeiro vamos achar uma base estável da coluna vertebral, vamos encontrar o eixo, que a gente encontra o equilíbrio saindo do equilíbrio. Então vou fazer como um pêndulo de um relógio que vai ficando com a rotação mais curta, com o ângulo menor, até chegar no centro. Então posso alinhar as orelhas com os ombros e o nariz no mesmo plano do umbigo. E tendo encontrado uma postura estável, pode ser tanto numa cadeira quanto no chão, quanto sobre os joelhos, só não procure encostar e relaxar muito, mas tendo encontrado um ponto médio de atitude física e mental, eu posso entrar no estado meditativo. Então a mão direita vai vir embaixo, a mão esquerda em cima da mão direita. Os polegares se tocam levemente. E essa postura de mãos, que se chama mudra, vai ser um bom relógio, um bom termômetro de como estão meus estados mentais, se eu estou muito agitado ou muito relaxado. E conforme eu ajusto o meu corpo, a minha mente se reajusta e vice-versa. E quando eu tiver encontrado o estado mais ou menos confortável e estável com o corpo, eu vou começar a assistir minha mente. Assistir minha mente como se eu tivesse ido ao cinema.
E quando a gente vai ao cinema, o que tem na nossa frente? Uma tela enorme com um filme passando. O filme tem suas músicas, suas imagens, suas histórias, seu enredo, tem pessoas, tem personagens, tudo isso se manifesta na tela. E a gente é arrebatado por ela, né? A gente ri, a gente chora, a gente leva susto com o filme. E parece que o filme é real, não é? Mas todo mundo que já foi ao cinema sabe que se você olhar para trás, você vai ver que todas aquelas situações, imagens, efeitos especiais estão vindo de um único facho de luz branca, e que essa luz branca vem de um projetor. Então meditar é um pouco ir ao cinema. A gente vê que a nossa mente tem inúmeros aspectos, mas que estão vindo de um único facho de luz. E a nossa prática meditativa é virar a nossa percepção para dentro. Assim como se você estivesse no cinema, você vira da poltrona, da tela, para o projetor. E aí a gente vai ver que o filme, na verdade, é feito de várias imagens estáticas, paradas, de várias fotos, que são colocadas em sequência, numa velocidade tão rápida que parece que se movem. Mas é uma ilusão. Elas não estão se movendo, elas estão paradas. E entre uma imagem e outra, existe um espaço vazio. E é nesse espaço vazio que a gente quer entrar. Um espaço vazio entre um pensamento e outro, entre um sentimento e outro. Mas perceba que nada disso seria possível se não houvesse uma luz atravessando tudo, uma luz permeando tudo, uma luz que vai projetar toda a vida na tela. Então meditar é virar a nossa luz para dentro. Em japonês eles vão chamar Eko-Hensho, é inverter a nossa percepção que está sempre tão distraída por esse filme, por esses filmes, está sempre sendo levada para lá e para cá pelos estímulos que vêm dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da boca. Então a gente para um pouco isso para acessar essa luz pura, que é pura vida, que é pura presença, que não tem marcas. Então observar a si mesmo é esquecer de si mesmo, é como ir ao cinema. A gente esquece de si mesmo para se tornar um filme. E é isso que a gente treina aqui na meditação. A gente esquece do nosso personagem para viver o grande filme e perceber que desde o começo nós estamos todos vivendo uma grande obra de arte na vida desse planeta. Então que a gente possa apreciar, que a gente possa despertar, estar consciente do filme todo, para que a gente saiba o nosso papel, a nossa função, e que as nossas falas saiam alinhadas com os nossos propósitos e que a gente saiba escolher que tipo de espetáculo a gente quer viver. Então, muito obrigado, eu vou estar aqui com vocês todos os dias ensinando um pouquinho da tradição do Zen Budismo, da meditação e também da mente humana. Eu convido vocês a ter esse insight, esse olhar para dentro, que é o nome do programa. In quer dizer para dentro e sight quer dizer visão, porque quando a gente olha para dentro, a gente encontra não só a minha essência individual, mas a essência da vida inteira.